Shalom, shalom, meus amados e queridos irmãos em Yahuwah. Aleluia! Que a paz e a graça do nosso Criador Altíssimo, soberano e único Deus, digno de toda adoração e exaltação, Yahuwah Tsevaot, o Senhor dos Exércitos, que a paz e a graça esteja com vocês, meus irmãos. Em nome da sua palavra viva, do nosso Redentor e Salvador, do nosso guia, do nosso único guia, pastor, mestre, aleluia, o nosso Mashiach, Yahushua. Assim seja. Irmãos, nossa, que alegria, estou muito contente em estar tendo mais uma oportunidade de poder compartilhar com vocês mais uma leitura bíblica, né? Meditação na palavra de papai, né? Em congregação com os meus queridos irmãos da fé, do caminho, do evangelho, seguidores do evangelho da graça de Yahuwah, né? Discípulos de Yahushua, da verdade, aleluia, servos do Criador Altíssimo Yahuwah, dos humildes de coração, dos sinceros, honestos, pessoas de bem, aleluia, pessoas do amor verdadeiro, da reta justiça do Pai. Irmãos, como todos sabem, para vós que estão despertos, que ouviram o chamado do bom pastor, do Mashiach, da palavra viva de Yahuwah, para vocês que estão acordados, acredito eu que todos estejam, como a palavra diz em Atos 2, né? Que todos aqueles que criam estavam no mesmo espírito, né? Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Atos 2:44. Então, em cima da palavra do nosso Pai, eu tenho certeza que todos nós estamos sentindo, vibrando, né, na mesma sintonia, na mesma cabeça, né, em Yahushua, nosso mestre. E enquanto o mundo, quando eu digo mundo, eu digo sistema mundial, né, essa prisão, essa matrix, essa ilusão formada e criada pelos servos do mal, pelos seres das trevas, os dominadores deste sistema das trevas, né? Esses espíritos do mal, ok? Então, a gente percebe que as pessoas que estão presos a esse sistema, que estão presos ao pecado, estão vivendo suas vidas, comendo e bebendo, se dando em matrimônio, como se nada estivesse acontecendo, como se nada estivesse errado, como se toda a humanidade estivesse isenta de qualquer culpa. E nós sabemos que tudo que nós estamos passando, né, é fruto da nossa rebeldia, da nossa ingratidão, das nossas transgressões, ok? Então a gente precisa, neste momento, sermos autorresponsáveis. Eu me refiro aos despertos, né? Aos que nasceram de novo, aos que morreram para este mundo, que renunciaram a este mundo, que se converteram dos maus caminhos. Eu digo a vocês, irmãos, aos irmãos da fé, ok? Que todos nós tenhamos compreensão disso, que a gente assuma as rédeas da nossa vida, das responsabilidades, ok? Para que assim verdadeiramente possamos caminhar com a graça do Pai, com a sua misericórdia, com a sua direção, com os seus ensinos. Tá ok? Então, em cima disso, eu gostaria então de trazer se assim nosso Pai permitir e quiser, eu gostaria de trazer um estudo profundo de um livro
né, de nossos queridos irmãos, no caso aqui seria do nosso irmão Tiago, discípulo de Arrúcia, né? E o nosso irmão, ele escreve uma carta direcionada a todo povo de Israel, né? Ou seja, a todo crente que crê no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, no Criador dos céus e da terra, no soberano todo-poderoso, que separou um povo, né? Separou um povo, o seu povo, para levar a sua palavra, o seu amor, a sua graça a toda a terra, a toda a humanidade. Mas a gente sabe que, segundo os testemunhos escritos aqui na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, em que muitos não obedeceram, né? Permaneceram em pecado e por isso mesmo sofreram todas as maldições descritas no livro da lei, na Torá, em Levítico e em Deuteronômio. E Tiago, eu vou estar aqui neste vídeo meditando no capítulo 1. Vamos começar então pelo capítulo 1 dessa carta maravilhosa. E aí no verso 1, Tiago, nosso irmão, diz assim: Tiago, servo de Yahuá e do Salvador Yahushua Hamashia, as 12 tribos dispersas entre as nações. De que tribos o irmão Tiago está se referindo? As 12 tribos de Israel, de Ashahal, de Arushurum, ok? Então, a gente sabe que, como a gente já vem conversando, né, a respeito disso, do verdadeiro povo hebreu, dos hebreus israelitas, quem são essas 12 tribos que a gente hoje tem ciência e tem sido testificado muito fortemente em nossos corações, que trata-se das tribos, né, africanas e das tribos indígenas, né, resumidamente. Claro que tem suas minúcias e a gente precisa estudar com todo vívido interesse para compreendermos a fundo toda a história. Porém, resumidamente, a gente pode tratar desta forma, que as 12 tribos trata-se das tribos africanas e das tribos indígenas, as quais foram dispersas entre as nações. Então, Tiago, ele já começa dizendo aqui, ó, que é direcionada, né, a esse povo, que é um povo do Criador, que é um povo da terra, né, um povo agrícola, um povo que detém o conhecimento da natureza, né, porque nós fazemos parte disso, nós viemos da terra, né, nós viemos da terra, então somos parte da criação. E a gente, meditando na palavra do nosso Pai, a gente entende que o Pai criou todas essas maravilhas para nós, né? Então, se nós quisermos ter saúde fisiológica, mental, emocional, espiritual, nós precisamos estar conectados com a criação, porque fazemos parte dela, né, do todo. E somos a semelhança de Yahuá, então toda a humanidade faz parte disso aqui tudo, ok? E por isso mesmo precisamos prestar atenção à palavra daqueles que foram levantados pelo nosso Pai Criador soberano dos céus e da terra, para transmitir assim os seus ensinos, a sua vontade, os seus desígnios, e assim nós podermos caminhar com justiça, verdade, coragem, força, determinação, né? E com todos os frutos do Espírito Santo, da consciência divina do nosso Pai e do nosso Salvador, do seu ungido Filho, Yahushua. Então Tiago, ele escreve essa carta para essas tribos que foram dispersas, porque sofreram as maldições. Então,
como a gente tem entendido os tempos também, né? Então, essas tribos, esse povo, ele teria que ter, né, esses ensinos aguçados em seu coração e em sua mente para não se desviarem, para que não se desviassem, e serve hoje, né, no futuro para a gente agora, do presente, que nós não nos desviemos. Então, naquele tempo de colonização, escravidão, né, de muita humilhação, muita açoite, muito escárnio, enfim, muita iniquidade, muita injustiça, muita desigualdade. E você vê que eu estou falando da história e ao mesmo tempo estou falando de hoje, né, do presente momento, onde tudo isso foi potencializado, onde todas essas iniquidades, injustiças foram potencializadas, não que foram extintas, pelo contrário, foram potencializadas. E hoje foram potencializadas o sistema, né? Mas a gente também não pode tirar o mérito, né, dos irmãos que foram fiéis a essa palavra e graças aos seus martírios, seus sacrifícios, a sua força, a sua luta, essa palavra ela veio alimentando e fortalecendo aqueles que são fiéis a ela, que é o nosso caso hoje, que diante de tanta injustiça, diante de tanta iniquidade, nós estamos aqui, né, mesmo no meio de tanto barulho, né, de tanta informação inútil, de tanta atitude, frutos vil por parte dos hipócritas, né? Pessoas que dizem crer. Eu não estou falando especificamente de religião agora, eu estou falando no todo, como ser humano hipócrita, que diz crer, respeitar tudo isso aqui, respeitar a humanidade, respeitar o próximo, e suas atitudes, os seus frutos diários, cotidianos, não condiz, né? Então, assim, nós que estamos buscando andar conforme a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Pai, nós, irmãos, nossa, é muito lindo, né? Ao mesmo tempo que é muito duro viver diante disso tudo, assim como os nossos ancestrais viveram, né? No tempo da escravidão, onde os colonizadores roubavam os seus direitos, saqueavam os seus direitos de ir e vir, de cuidar de sua família, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus avós, né? Roubavam a sua terra, ou seja, a sua moradia, o seu plantio, e de repente eles eram saqueados, levados para outras nações, para outros locais, para servirem obrigatoriamente à força, embaixo de chibatadas, de violência, né? Deixando claro, fruto do quê? Da sua dura cerviz, né? Por não terem ouvido a palavra de Yahweh, como diz no profeta Oséias, capítulo 4, se não me engano, verso 6. O povo perece por falta de conhecimento da palavra, porque se distancia da palavra. Foi assim que começou lá com Eva e Adão. Eles se distanciaram da palavra, deram ouvido à serpente, caíram. E assim a humanidade segue. Mas o Pai sempre ali com a palavra dele, desde o jardim, cuidando dos seus, daqueles que verdadeiramente reconhecem o seu erro, porque foi assim com Adão e Eva. Eles reconheceram, clamaram, se humilharam, pediram perdão, e o Pai, com sua infinita misericórdia, concedeu. E assim, desde o princípio, ele vem concedendo essa graça para os que reconhecem e não querem mais fazer parte
desta ilusão, deste mundo, e mesmo estando no meio dessa colonização, dessa escravidão sistemática, pecaminosa, né? Estão buscando, estão aqui, congregando, com muita humildade, com muita sinceridade, lendo juntos a palavra do nosso Pai. Então Tiago, ele direciona essa carta às 12 tribos, dispersas entre as nações, ou seja, a você, a mim, que estamos aqui, firmes, de pé, retos, crendo nesta palavra, guardando a esperança, guardando o nosso coração, não deixando que o sistema roube a nossa coroa da glória, a nossa salvação, a nossa fé. Para nós que mesmo diante de tanta iniquidade, de tanto orgulho, de tanta hipocrisia, de tanta violência, de tanta maldade, de tanta frieza, nós estamos aqui, conservando e propagando o amor. Porque esse é o objetivo da palavra de Yahweh, de Gênesis, Apocalipse, assim como alguns outros livros que foram tirados do cânon original, tradicional. Toda a palavra de Yahweh, ela nos ensina no frigir dos ovos, como fala, né? O amor ao próximo, o amor ao Pai, de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Não é pela emoção, é com entendimento, porque Ele nos criou, Ele criou todas essas coisas. Então não há ser ou ninguém possível de nos guiar na justiça, no amor, na verdade, da maneira correta que nós devemos trilhar esta vida, esta existência. Então por isso mesmo, nós estamos aqui fiéis e seremos fiéis para todos sempre, em nome da sua palavra viva, em nome de Yahushua. Nós seremos fiéis, porque nós fomos resgatados. Aleluia! Aleluia! E nós hoje somos privilegiados por poder gritar e louvar ao nosso Criador e reconhecer o seu amor, a sua glória. Aleluia! Aleluia! Eu sou muito feliz por ser crente, por ser um homem fiel ao nosso Pai, Criador Celeste, Yahweh. Aleluia, obrigado, Pai, por toda essa graça e maravilha, por poder enxergar amor, por poder enxergar a luz, por poder enxergar a alegria, por poder enxergar a paz diante de tantas trevas, de tanta maldade, injustiça, escuridão. Aleluia. Louvem, meus irmãos, louvem ao Criador Yah por nos conceder essa graça maravilhosa. Então, voltando, vamos dar então sequência aos estudos e prestar muita atenção aos ensinos do nosso irmão Tiago, né, para todos nós. No caso, as 12 tribos que estavam dispersas naquele tempo e que hoje, como eu falei, foram potencializados e que não está nada diferente, né? E nós que estamos despertos sabemos do que está por vir, né? Então, prestemos atenção. Vamos lá. Verso 2. Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo, alegria, o fato de passardes por diversas provações. A gente tem falado direto. Não murmura, não reclama, porque isso deprecia a graça. Se nós temos o perdão de Yahweh, já nos basta, só tem motivo de a gente nos alegrar, irmãos, independente das dificuldades, independente se a gente está passando frio, calor, fome, sede, se a gente está sendo açoitado, humilhado, perseguido, ok? Aqui, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé, da nossa confiança plena,
convicção absoluta nesta palavra, produz ainda mais perseverança, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. Ou seja, tudo isso, né, todas essas provações, né, essas dificuldades que nós estamos passando, cada um com a sua peculiaridade, por tendo dificuldade em estar alertando seus filhos, seus pais, seus irmãos, seus cônjuges, seus vizinhos, seus amigos, enfim, os seus próximos, e também tendo que lidar com os problemas sociais, né? Enfim, tudo isso, né, a gente tem que entender, saber que isso produz ainda mais perseverança, ou seja, isso fortalece cada vez mais a nossa fé. Verso 4. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Ou seja, e a perseverança, né, essa fé que está sendo provada, que está sendo fortalecida, ela o quê? Ela produz ainda mais perseverança. Ou seja, quanto mais fé a gente tem, mais a gente permanece aqui no caminho e nada nos abala, nada nos tira do caminho, nada nos desvia, né? Então, que essa perseverança, que essa retidão, ela seja, que ela produza frutos de ação, ou seja, que você haja, que você se mova, porque quando a gente crê em algo, a gente faz, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você está estudando para uma prova, vamos pegar um exemplo aí social. Você está estudando para uma prova. Quando você não tem entendimento daquele assunto, né, que vai cair na prova, perceba, você fica quieto, você fica omisso, você fica quietinho, você fica pensando, pô, essa prova bem que poderia cair só no mês que vem, ou só no ano que vem, sei lá. Por quê? Porque você não está pronto. Mas quando você tem entendimento daquele assunto que você, da prova, ou seja, quando você tem fé, você confia, você acredita, você está convicto daquilo ali que não, agora eu sei, agora o que é que você faz? Você está doido para a prova, vem logo, né? Vem logo prova, vem várias provas, vem que eu estou pronto. Então você age, você estuda mais, você chama o seu irmão, vem cá que eu vou te ensinar aqui, colega de sala, que seja, vem aqui, ó, é assim, ó, tal, você age, você não fica guardando. Então, perseverança deve ter plena ação a fim de que sejais aperfeiçoados, porque quanto mais você age convicto disso, você se aperfeiçoa, você vai, no caso espiritual, você vai se purificando, você vai alcançando essa luz, essa graça, essa genuidade espiritual, sabe? Essa natureza gloriosa que a gente perdeu lá no jardim. Então a gente vai sendo aperfeiçoado e completos. A gente vai todas as lacunas são supridas, são tampadas por essa consciência divina, por esse entendimento que nós estamos alcançando diante da nossa perseverança, da nossa fé firme, entende? Aleluia, sem que vos falte virtude alguma. Então, sabe, irmãos, a gente tem que buscar isso, essa fé que a gente vai estar caindo fogo, plasma, né? Nessa Babilônia, a grande tribulação, assim, o povo tudo zumbizado, todo mundo contaminado, todo mundo maluco. Você no meio dessa Babilônia, passando por meio de tudo isso, ó, sem ser contaminado, sem ser atingido pelo mal que vai afligir esta terra. Estão entendendo, meus irmãos? Aleluia. Então vamos dar sequência. Se algum de vós tem falta de sabedoria, né, não consegue compreender a palavra de Yahuwah, ou seja, o que o Espírito está dizendo à igreja do fim, nós, desta última geração, rogai a Yahuwah, ao Criador dos céus e da terra, ao soberano, que a todo concede liberalmente com grande alegria. Oh, glória! Aí fica o povo buscando de homens. Tá triste, vai chorar para um homem. Tá angustiado, vai buscar um homem. Tá indeciso, vai buscar um homem.
Não! Rogai a Yahweh, ao Criador, ao Soberano, ao Todo-Poderoso, ao Criador de todas as coisas. A Ele, buscar a Ele, rogar a Ele, que Ele a todos concede liberalmente. Ele concede se você pede com verdade, com sinceridade, para compreender a palavra dele, para entender o momento, né? Saber onde se encontra, né? Onde nós estamos, o que estamos fazendo. Se você pede com toda humildade e sinceridade, do fundo do seu coração, esse entendimento, ele concede liberalmente, com grande alegria. Ele fica muito contente, porque ele é nosso pai. Qual o pai que não quer ver o seu filho rogando a ele: ô pai, me ajuda, ô pai, eu quero estar contigo, eu quero andar contigo, pai. Me ajuda a vencer as tentações, a vencer os desejos da carne. Ô meu pai, me ajuda a caminhar segundo a tua vontade, reto a tua vontade, a tua justiça. Ele, com grande alegria, ele concede todo entendimento, né? Todavia, peça com fé, acreditando, confiando, sem qualquer sombra de dúvida. Não tenha dúvida que o Criador, ele concede liberalmente, com grande alegria, toda a sabedoria que nós rogamos a ele. Se você pede com fé, sem duvidar, se você crê verdadeiramente em um Criador dos céus e da terra, que criou todas as coisas, a terra, o mar, o céu, as nuvens, o sol, a lua, entende? Ele concede, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Ou seja, se crê parcelado, né? Sem fé, sem queimar, não recebe, entende? É como a onda do mar, agitada e levada pelos ventos, que se levanta e logo se esvai, né? É levada pelo vento. Então, aí diz aqui: não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Criador. Ou seja, olha como o Tiago está sendo bem incisivo, porque imagina ele escrevendo essa carta para os nossos irmãos naquele tempo, né? Todo mundo sofrendo com a colonização, com a escravidão, com aquele sofrimento, com aquela desigualdade, né? Tendo que comer os restos, tendo que dormir em situações precárias como porco, como animais, né? Tendo que ver suas casas sendo queimadas, sua família sendo destruída, né? Imagina ele escrevendo isso. Então ele estava dizendo aqui, ó, ou seja, olha como ele fala com tanta serenidade, é que nem os tempos de hoje, vendo a gente sendo oprimido por essa tirania sanitária, né? Querendo nos matar, tirar o direito de respirar um ar puro, de nos relacionar com os nossos entes queridos, com as pessoas que amamos, de abraçar, de beijar, tirando todos esses nossos direitos de ir e vir, de viver como o Pai nos permitiu, nos concedeu toda essa terra maravilhosa. Então imagine, então o Tiago está falando com toda essa veemência, essa coragem, essa exortação, para que a gente não viaje, que a gente não fique viajando na maionese, que nem um retardado. Não, meus irmãos. A gente é crente e a gente... E o crer, a pessoa que crente é que ela crê na palavra de Yahweh. Então, só o fato de você crer nesta palavra, você se torna uma pessoa sábia, inteligente. Então a gente não pode ficar viajando. Nós não somos zumbi. Eles são os pagãos, os que continuam com a sua dura serviço, com o seu orgulho, e não busca essa palavra, e não se arrepende dos pecados, e não se converte dos seus maus caminhos. Esses sim são retardados. E por isso mesmo estão sendo contaminados. E estão ficando zumbificados, né? Zumbizados. Vocês estão me entendendo, né? Então, não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Criador, pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. A gente tem falado nos vídeos anteriores que nós estamos vivendo uma era que nós precisamos nos posicionar, precisamos nos firmar na rocha, nesta palavra,
viva e eficaz, que nos alimenta, que sacia a nossa fome, que sacia a nossa sede e que nos dá força para lutarmos, para enfrentarmos todo e qualquer obstáculo, toda e qualquer circunstância, toda e qualquer calúnia, humilhação, perseguição, açoite. Então, meus irmãos, é o momento de se firmar e se posicionar, né? Principalmente agora, mais do que nunca, porque sempre teve, desde o princípio, o crente teve que se posicionar, mas trazendo para o momento que nós estamos passando e observando e vendo, e estamos muitas vezes sendo obrigados a nos calar porque não querem ouvir, estão com comichão nos ouvidos, não querem ouvir, não suportam ouvir a sã doutrina. É esse tempo mesmo, agora, que a gente tem que estar mais do que nunca firmados na rocha. Ok? Então não imagine tal pessoa que vai receber coisa alguma do Criador, né? Se ela está duvidando do seu poder, da capacidade do Pai. Então, essa pessoa, ela é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Então, seja um crente firmado, certo da sua bênção, da sua salvação, tá bom? Vou continuar no próximo vídeo.